que vão enxugar a saliva desses famintos da mesma forma que o presidente tirou o doce da boca do Congresso. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro fechou a torneira. Ele mandou suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto após o PT acertar apoio à reeleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Sem dinheiro até o fim do ano, Lira não vai mais conseguir honrar os acordos republicaníssimos feitos para bancar sua continuidade no comando do Congresso. Neste ano, durante a campanha eleitoral, vale lembrar que a PEC do orçamento secreto ela foi demonizada pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva a presidente eleito. Por exemplo, ele disse que isso era a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil. Eu vou abrir aspas aqui. O orçamento secreto é a maior bandidagem feita em 200 anos de república. Fecho aspas. 200 anos de república é a pior bandidagem. Pois bem, ao Jornal Nacional, Lula disse, abre aspas, não é uma moeda de troca, é usurpação do poder. Acabou o presidencialismo. O Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele não coordena o orçamento. Fecho aspas. Em Salvador, o petista falou o seguinte, aspas, se a gente não acabar com o orçamento secreto, será muito difícil eu e o Alckmin fazermos o que nós precisamos fazer. Fecho aspas. Na UNB, a Universidade Nacional de Brasília, ele também disse, aspas, fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando o orçamento secreto, que é a maior excrescência política orçamentária do país. Fecho aspas. E aí, queridos? Agora, ele vai achar ruim que não tem mais orçamento secreto, Caio Mastro Domênico? O que você achou dessa movimentação do presidente Jair Bolsonaro, que estava em silêncio, aliás, está em silêncio até o momento? Primeiro ponto, eu acho que a gente está tendo várias evoluções na mídia do nosso país, né? Primeiro, o orçamento secreto deixou de ser orçamento secreto e voltou a ser emendas do relator e agora ele está voltando, ainda que entre aspas, ser chamado de orçamento secreto. Então é uma conveniência da mídia que não tem nem explicação. Mas a respeito do repasse das emendas do relator... Aí virou o orçamento do amor estranho amor. Né? É isso. A respeito desse repasse, o que acontece? Essas emendas do relator, elas não são impositivas, elas não são obrigatórias a serem repassadas numa determinada janela de tempo. Então, por isso, criou-se ali uma ferramenta de negociação entre Congresso Nacional e Presidente da República, né? Que não precisasse ser nos termos de uma negociata, como foi o tempo do mensalão no governo do PT. Então, inventaram esse orçamento aí, as emendas do relator, o orçamento secreto, para poder ter uma ferramenta de negociação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Fato é que, por não ser obrigatória, não ser impositiva, fica na mão do presidente a destinação do recurso, ao tempo que ele definir. E agora, o presidente Bolsonaro tirou a carta da manga durante essa movimentação toda do PT, junto com o Arthur Lira, tentando fazer ali uma aliança com o presidente da Câmara dos Deputados e também para a reeleição do presidente do Senado, né, tentando sufocar o parlamento e qualquer possibilidade de impeachment de ministros contraventores. Bolsonaro reaparece, né, ainda que em silêncio, tira a cartinha da manga e diz, olha, não vou repassar esse valor agora e vocês não terão dinheiro para fazer todas essas alianças que vocês prometeram. E como seriam essas alianças? Seria mais ou menos assim, ó, sabe aquele amigo que você precisa ter do seu lado e toda vez que você sai você tem que pagar um almoço, você vai pagar a bebida, é mais ou menos assim. E se você não pagar, ele não vai sair com você, tá bem? O que está acontecendo hoje é justamente isso. O presidente da Câmara precisa fazer as alianças, chamar os amigos, pagar o almoço, que não é bem o almoço, a gente sabe, né? São milhões de reais destinados a pouquíssimas pessoas, né? Com uma transparência quase que nula.
Sem esse dinheiro, vai ficar muito difícil a aliança. O quê? Nula. Ah, entendi, Lula. Não, é quase nula. Então, realmente, sem esse dinheiro, vai ficar muito difícil fazer essas alianças e vai complicar bastante os dois candidatos à reeleição das casas legislativas. Agora, Coronel Telhada, o PT falou hoje, apesar disso, que tá tudo certo para aprovarem a PEC da transição. Fica difícil, né? Nós sabemos, eu estava ouvindo a matéria que você publicou aí, essa é bem a ação do PT mesmo, né? Aquela situação que para os outros, tudo que os outros fazem não presta e depois quando ele assume a mesma função, aquilo passa a ser uma coisa boa, uma coisa digna. Bem coisa de política canalha, é uma pena que ainda tenhamos esse tipo de política, mas tem muito ainda. Já havia conversado com alguns deputados e essa resistência, essa oposição à PEC dentro da Câmara dos Deputados já vinha sendo comentada e disseram que essa PEC teria dificuldades de passar justamente devido a essa resistência. Agora que fechou a torneira e tem gente lá que gosta de uma emenda, que gosta de um dinheirinho, sabe? Então agora que fechou essa torneira que estava escancarada, aliás, o presidente Bolsonaro tem feito isso desde o começo, né? Tem fechado a torneira, tem cortado gastos, tem extinguido cargos absurdos, extinguido o ministério, agora voltará tudo à tona. Mas com esse fechamento da torneira, eu acho que, não só acho, como eu espero que essa resistência aumente. Porque o presidente Lula e toda essa equipe de transição, eles já estão cantando de galo, estão cantando que é tudo certo, o que eles falam vai acontecer sem qualquer resistência, e nós esperamos que os deputados que já foram eleitos, os que foram eleitos, os que vão assumir agora, eles realmente representem o povo. Porque o que se espera de gasto público, do dinheiro público sendo usado à revelia, o que aparentemente está sendo mostrado aqui, será muito grande. Então a gente espera realmente que os deputados tomem uma postura adequada, uma postura legal, não só por causa de fechar a torneira agora, mas com certeza esse fechamento de torneira vai atrapalhar um pouquinho os planos do PT. Eu gostaria que atrapalhasse muito.